É muito comum pensar na motivação como uma espécie de força mágica, né? Um estado interno meio ilusório que aparece e some do nada. Mas e se não for nada disso? E se a motivação for, na verdade, um fenômeno ambiental super observável e mensurável? É exatamente isso que a nossa análise das fontes de hoje propõe. Vamos decodificar as chamadas operações motivadoras e entender por que a gente se comporta da forma que se comporta, olhando para fora e não para dentro. Para mapear tudo isso, nosso roteiro passa rápido por 6 pontos essenciais: ambiente e comportamento, a história da motivação, como a gente define as operações motivadoras, a diferença entre as estabelecedoras e as abolidoras, as incondicionadas e condicionadas, e, por fim, as aplicações clínicas de tudo isso. Ponto número 1. Ambiente e comportamento. E a gente tem que começar justamente por aqui, para alinhar os termos. O que é fascinante na literatura científica é que o ambiente não é só o lugar onde a gente está, geograficamente falando. O ambiente é, literalmente, a parte do universo que afeta o organismo. É tudo aquilo que interage, que modela as respostas e que, olha só, também muda de acordo com o que a gente faz. Não é um palco parado de teatro, é um participante super ativo na vida. E como exatamente esse ambiente age na gente? Basicamente de duas formas principais. A primeira é a função evocativa. Pensa num gatilho imediato, sabe? Uma luz forte acende, o piscar dos olhos é evocado na hora. É imediato, mas é temporário. Já a função alteradora de repertório é bem mais profunda. Ela ensina coisas novas, gera mudanças que duram e seleciona comportamentos para a vida toda. E a motivação vai atuar exatamente brincando com essas duas forças. Isso nos leva ao tópico 2, a história da motivação. É muito legal acompanhar como a comunidade científica mudou de ideia com o passar das décadas. Lá em 1950, pesquisadores como Keller e Schoenfeld começaram a bater o pé dizendo que impulsos não eram apenas coisas da nossa cabeça. Aí, em 1953, B.F. Skinner trouxe um olhar focado em operações super claras no ambiente, tipo a privação e a saciação. Mas foi só nos anos 80, num esforço que se consolidou em 2003, que Jack Michael pegou tudo isso e organizou brilhantemente no que a gente chama hoje de operações motivadoras. E para não deixar dúvidas do peso disso, as fontes resgatam essa frase histórica de Keller e Schoenfeld. Essencialmente, qualquer tentativa de explicar o comportamento humano fica totalmente capenga, incompleta mesmo, se a gente ignorar os fatores motivacionais. Sem entender a motivação, a equação simplesmente não fecha. Tópico 3. Definindo operações motivadoras. Chegou a hora de transformar essa teoria toda em algo prático. Então, como Jack Mayall estruturou o conceito no fim das contas? É um processo duplo que acontece ao mesmo tempo. Passo 1. A operação altera a eficácia de uma consequência no ambiente. Ou seja, ela faz uma recompensa parecer incrível ou uma punição parecer terrível. Passo 2. Por causa dessa mudança de valor, a frequência do comportamento que leva a essa consequência muda na hora. Muda o valor do prêmio, muda o esforço para chegar lá, simples assim. Tópico 4. Estabelecedoras contra abolidoras. A gente pode dividir essa matemática em duas direções bem lógicas. De um lado, a operação estabelecedora joga o valor da coisa lá para o teto. Ela aumenta a eficácia da recompensa e, bum, a frequência do comportamento para conseguir aquilo dispara. É o que gera aquele senso de urgência, sabe? Já a operação abolidora faz o exato inverso. Ela esmaga o valor. A recompensa perde totalmente a graça e a frequência do comportamento para buscar aquilo despenca. E o material traz uma metáfora da praia que é genial para visualizar tudo isso sem complicação. Imagina um dia de praia com aquele sol de rachar. Essa temperatura alta age como uma clássica operação estabelecedora. O calor vira algo quase insuportável, extremamente aversivo. Em contrapartida, o valor de uma sombra ou de uma água bem gelada multiplica por 1000. Resultado, a frequência de comportamentos como buscar um banho frio ou comprar um sorvete sobe absurdamente. O ambiente mudou o valor das coisas e, consequentemente, a atitude tomada. Pura ciência em ação. Tópico 5. Incondicionadas contra condicionadas. Tá, mas de onde exatamente vêm essas operações? Natureza ou criação? Bom, as fontes separam em duas caixinhas diferentes. Tem as incondicionadas, que já vêm de fábrica. Ninguém precisa ensinar um organismo a buscar comida depois de dias de privação ou a fugir de uma dor muito forte. A biologia dá conta. Do outro lado, temos as condicionadas. Essas são 100% aprendidas. Ninguém nasce achando um pedaço de papel colorido incrível, mas a vivência do dia a dia transforma o dinheiro num baita reforçador condicionado.
Dá só uma olhada nesse exemplo que clareia muitas coisas. Imagina um passeio no shopping. A pessoa bate o olho numa vitrine cheia de roupas maravilhosas, mas caríssimas. Essa simples visão atua no ambiente como uma operação motivadora condicionada. Até aquele segundo, talvez não houvesse o menor interesse em fazer hora extra no trabalho. Mas ver as roupas mudou o valor do dinheiro na hora. O dinheiro ficou muito mais reforçador, e a frequência do comportamento de querer trabalhar mais para ganhar essa grana aumentou. Foi a vitrine que puxou a cordinha da motivação. Chegamos ao tópico 6, as aplicações clínicas. Como toda essa teoria aterrissa nos consultórios para ajudar quem está em sofrimento. Na prática analítico-comportamental, os profissionais fazem o que chamam de avaliação funcional. O objetivo não é caçar defeitos internos invisíveis na mente de alguém, mas sim mapear com lupa as variáveis no ambiente. Até pensamentos e sentimentos ocultos são tratados puramente como comportamentos seguindo as mesmas regras. Os terapeutas podem usar até recursos lúdicos, como brincar com crianças, atuando ativamente como uma operação motivadora para criar um cenário onde comportamentos mais saudáveis ganhem força e passem a valer a pena. E aqui a gente entra numa quebra de paradigma clínica sensacional. Sob essa ótica mais rigorosa, emoções pesadas, tipo uma ansiedade constante ou uma raiva crônica, não são apenas obstáculos internos que bloqueiam a vida. Elas são compreendidas como alterações na predisposição para agir. Elas funcionam literalmente como operações motivadoras. A ansiedade, por exemplo, aumenta enormemente o valor da fuga ou da esquiva. Quando o profissional saca isso, ele pode intervir direto no ambiente para desarmar as condições que alimentam isso. E isso deixa a gente com uma reflexão que é, no mínimo, de explodir a cabeça. Se a gente tirar toda essa aura de mistério do nosso mundo interior, o jogo vira completamente. Poderiam aquelas grandes tempestades emocionais que parecem forças incontroláveis vindas de dentro ser, na verdade, operações motivadoras ambientais, mensuráveis, só esperando para serem mapeadas? Se a gente consegue mapear a motivação assim, o poder para mudar não está em lutar contra fantasmas da nossa mente, mas sim em redesenhar as regras e o ambiente do mundo ao nosso redor. Fica aí essa provocação final para pensarmos.